5 minutos com Jesus sacramentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus sacramentado, meu doce amor e consolo, quem te amaria tanto que de amor por ti morreria? Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Querido Jesus, prisioneiro de amor, abandonado em tantos sagrários e esquecido. O bom Jesus que continua ansiando pela nossa visita e pede um gesto de amor da humanidade. Senhor do sagrário, aumenta minha fé. Senhor da misericórdia, faz-me misericordioso. Senhor da verdade, guia meus passos pelo caminho do bem. Senhor do sagrário, faze com que eu te ame cada vez mais. Neste versículo, Jesus oferece uma promessa poderosa e cheia de esperança, porque esta é a vontade de meu Pai, que todo o que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Nessas palavras, Jesus revela o plano divino de salvação, um plano que não depende das nossas obras, mas da fé nele. A vontade de Deus é clara. Ele deseja que todos tenhamos a vida eterna. Esta vida não se encontra no conhecimento humano, nem no cumprimento de leis, mas no Filho Jesus que veio ao mundo para nos dar esse grande presente. O requisito para obtê-la é simples, mas profundo: ver o Filho e crer nele. Esse ver implica mais do que uma simples observação física, é um reconhecimento profundo de quem é Jesus e o que ele fez por nós. Crer nele é aceitar o seu sacrifício, seu ensinamento e seu chamado para uma vida de fé. Essa fé não é apenas um ato intelectual, mas uma relação viva e transformadora com Cristo que nos leva a viver conforme os seus ensinamentos e a experimentar sua graça e perdão na nossa vida diária. Jesus também promete algo poderoso: eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a garantia da nossa esperança. A vida eterna começa aqui e agora em nossa relação com Cristo, mas se cumpre na ressurreição, quando seremos transformados e viveremos com Ele para sempre. A morte, então, já não tem poder sobre nós, pois em Cristo a vida triunfa. Esse versículo nos convida a refletir sobre nossa própria fé. Estamos vendo o Filho. Estamos crendo nele de todo o coração. Nele se encontra nossa esperança, nossa salvação e a promessa da vida eterna. Ao aceitar Jesus como o caminho, a verdade e a vida, encontramos o sentido pleno da nossa existência, uma existência que transcende a morte e vive para sempre com Deus. Que essa promessa nos encha de esperança e nos impulse a nos aproximarmos mais de Jesus, reconhecendo-o como o Salvador e confiando em sua promessa de ressurreição e vida eterna. Ao colocar nossa fé nele, já experimentamos a vida eterna, que se completa em sua gloriosa ressurreição no fim dos tempos. Senhor Jesus,
ofereço-te o pouco que tenho, meu tempo, meus talentos e meu esforço, sabendo que em tuas mãos tudo se multiplica. Ajuda-me a confiar em tua providência, a não temer quando meus recursos parecerem escassos e a lembrar sempre que tu és quem provê generosamente. Ensina-me a ser como aquele menino que deu o que tinha com fé e a compartilhar com os outros, confiando que em teu amor nunca nos faltará nada. Amém. Neste versículo, Jesus faz uma afirmação profunda e essencial para a nossa vida espiritual. Ninguém pode vir a mim se não for atraído pelo Pai que me enviou, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:44. Com essas palavras, Jesus nos mostra que nossa relação com Ele não depende apenas da nossa vontade, mas do chamado divino da ação do Pai que em seu amor nos atrai para Ele. O processo de nos aproximarmos de Cristo começa com a graça de Deus. Não é por nosso mérito nem pela nossa capacidade, mas porque o Pai, em sua infinita misericórdia, nos chama para um encontro pessoal com Jesus. Esse chamado não é algo que podemos forçar, mas uma convite que, quando respondemos a ele, nos transforma e nos leva à verdadeira vida nele. Essa verdade nos lembra que a fé, o desejo de seguir a Jesus, é um presente divino. Às vezes podemos sentir que nossa fé é fraca ou que não somos capazes de nos aproximar de Deus, mas esse versículo nos dá consolo. Ele nos lembra que é o Pai quem nos atrai e nos capacita a vir a Jesus. Tudo o que precisamos fazer é abrir nosso coração e responder a esse chamado com confiança e disposição. Jesus também nos assegura que aqueles que respondem ao chamado do Pai têm a promessa da ressurreição. Eu o ressuscitarei no último dia é uma promessa de esperança e consolo. Não só nos chama para nos aproximarmos dele nesta vida, mas nos oferece a vida eterna, um futuro sem fim com ele, onde a morte e o sofrimento não terão mais poder. Esse versículo nos convida a refletir sobre como estamos respondendo ao chamado de Deus em nossas vidas. Estamos permitindo que Ele nos atraia para Jesus. Estamos abertos a essa graça divina que nos move a nos aproximarmos de Cristo. A resposta não está na nossa força, mas na nossa disposição a deixar-nos guiar pela ação do Espírito Santo e a confiar na promessa de vida eterna que Jesus nos oferece. Que essas palavras de Jesus nos encham de gratidão e esperança, lembrando-nos que, embora nossa fé possa parecer frágil, é Deus quem nos atrai e nos sustenta. Ao seguir seu chamado, podemos ter a certeza de que seremos ressuscitados no último dia e viveremos com Ele para sempre. Concedei-me a fé para depender sempre de teu cuidado amoroso. Nos céus e na terra seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvemos e agradeçamos em cada instante e momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Neste versículo, Jesus nos faz uma declaração impressionante e cheia de vida. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai também, quem comer de mim, viverá por mim. João 6:57.
Aqui Jesus nos revela uma verdade profunda sobre nossa união com Ele e a vida eterna que Ele oferece. Jesus, ao dizer "eu vivo pelo Pai", nos mostra que sua vida está completamente unida à vontade de Deus. Sua relação com o Pai é o princípio da sua existência, o fundamento de tudo o que Ele faz. Ele é a manifestação da vida divina e, através dele, podemos participar dessa vida eterna. Ao comer dele, isto é, ao recebê-lo em nossa vida, não apenas experimentamos uma transformação espiritual, mas somos chamados a viver nessa mesma união com o Pai que Ele tem. A convite que Jesus nos faz para comer dele não é apenas uma referência ao ato físico de receber a Eucaristia, embora isso seja uma parte vital de nossa vida cristã. Além disso, é um convite para viver dele, para tomá-lo como nosso sustento diário, a permitir que sua palavra e seu amor nos alimentem e nos deem a força para viver conforme sua vontade. Quem comer de mim, viverá por mim, nos diz Jesus, lembrando-nos que a vida eterna não é apenas um futuro distante, mas uma realidade que começa agora quando vivemos unidos a Ele. Esse viver por mim significa viver em seu amor, em sua verdade, em sua obediência ao Pai. Ao aceitar sua vida, somos chamados a ser transformados e a viver de acordo com a vida divina que Ele nos dá. Esse versículo também nos lembra que nossa vida em Cristo não depende de nossas forças, mas de sua graça. Assim como Ele vive pelo Pai, nós vivemos por Ele recebendo a vida que Ele nos dá. Essa vida é um presente divino, um fluxo contínuo de graça que nos sustenta e nos renova a cada momento. Que essas palavras nos inspirem a nos aproximarmos mais de Jesus, a nos alimentar de sua vida através da oração dos sacramentos e da nossa fidelidade aos seus ensinamentos. Ao viver por Ele, podemos ter a certeza de que a vida eterna que começa aqui na terra se completará em sua gloriosa presença. Que cada dia vivamos como Ele viveu, em união com o Pai, deixando que seu amor nos transforme e nos conduza à vida plena que Ele nos oferece. Coração de Jesus, em ti confio. Coração de Jesus ardente de amor por nós, inflama nosso coração em teu amor. Senhor, acende em mim o desejo de te receber com frequência na Eucaristia, para que seja transformado em teu amor e minha vida seja testemunho de tua graça. Coração de Jesus, converte os pobres pecadores. Coração de Jesus inflamado em nosso amor, inflama nosso coração em teu amor. Coração de Jesus que te ame e te faça amar. Coração divino de Jesus, converte os pecadores, salva os moribundos, livra as almas santas do purgatório. Coração eucarístico de Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Coração sacratíssimo de Jesus, tende misericórdia de nós. Doce coração de Jesus, sê meu amor. Doce coração de Jesus, tem piedade de nós e de nossos irmãos errantes. Doce coração de meu Jesus, faze com que te ame, sempre mais e mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, eu coloco toda a minha confiança em ti, pois tudo temo de minha fraqueza,
mas tudo espero de tua bondade. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, confortado em tua agonia por um anjo, conforta em nossa agonia. Sagrado coração de Jesus, creio em teu amor por mim. Sagrado coração de Jesus, protege nossas famílias. Sagrado coração de Jesus, seja conhecido, seja amado, seja imitado. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o teu reino. Sagrado coração de Jesus, eu me dou a ti por Maria. Seja amado em todas as partes o Sagrado coração de Jesus. Tudo por ti, coração sacratíssimo de Jesus. Coração dulcíssimo de Maria, prepara-lhes um caminho seguro. Doce coração de Maria, sê a salvação da minha alma. Doce coração de Maria, sê minha salvação. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial de tua paixão, concede-nos venerar de tal modo os mistérios de teu corpo e teu sangue, que experimentemos continuamente em nós os frutos de tua redenção. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Nos céus e na terra seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar nos céus, na terra e em todo lugar. Senhor Jesus, me apresento diante de ti como sou. Peço perdão pelos meus pecados, me arrependo deles por tua bondade. Perdoa-me. Em teu nome, perdoa a todos os que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras. Me entrego completamente a ti com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e sempre te convido a entrar na minha vida. Te aceito como meu Senhor, Deus e Salvador. Neste versículo, Jesus faz uma afirmação decisiva e profunda. Este é o pão que desceu do céu, não como o que comeram seus pais que morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. João 6:58. Com essas palavras, Jesus nos fala do verdadeiro alimento espiritual, aquele que não só sacia temporariamente, mas dá vida eterna. O pão que Jesus nos oferece é diferente do pão que comeram os israelitas no deserto. Embora o maná tenha lhes dado sustento físico, esse sustento foi temporal, e eles, apesar de se alimentarem dele, morreram. No entanto, o pão que Jesus oferece é o pão da vida, aquele que dá acesso à eternidade, o que nos alimenta para sempre e nos une a Ele em uma relação que transcende a morte. Esse pão não é simplesmente um alimento físico, mas um símbolo de Cristo mesmo que se dá a nós na Eucaristia. Ao receber seu corpo e sangue, não só nos alimentamos espiritualmente, mas entramos em comunhão profunda com Ele, recebendo de sua vida seu amor e sua graça. Este é o pão que nos dá vida, uma vida que não termina com a morte, mas que nos abre as portas da ressurreição. Ao comer deste pão somos transformados. Jesus não está falando apenas de um ato físico, mas de uma participação ativa em sua vida. Através de seu sacrifício na cruz, Ele nos dá o alimento que nos permite viver, nele viver como Ele viveu e viver para sempre com Ele. Essa convite para comer de seu pão
é um chamado a aceitar seu sacrifício e viver de acordo com sua vontade. A promessa de Jesus de que viverá para sempre não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade presente. Ao receber o pão da vida, começamos a viver uma nova existência, uma existência marcada pela graça, amor e esperança. Jesus nos oferece uma vida plena e eterna, não como uma recompensa futura, mas como um dom que nos é dado agora no presente. Esse versículo nos convida a refletir sobre como nos aproximamos de Jesus, como o recebemos em nossa vida. Estamos dispostos a nos alimentar de seu corpo e sua palavra. Ao comer deste pão, temos a promessa da vida eterna, uma vida que começa aqui e agora, quando nos unimos a Ele e lhe permitimos ser o centro da nossa existência. Que este passagem nos inspire a nos aproximarmos mais do Senhor na Eucaristia, a recebê-lo com reverência e gratidão, sabendo que ao fazê-lo, nos alimentamos da própria vida e garantimos nossa participação na promessa da ressurreição e vida eterna que Ele nos oferece. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendita seja sua preciosíssima sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus em seus anjos e santos. Amém. Para que esses 5 minutos com Jesus sacramentado cheguem a mais irmãos e toquem seus corações. Te convido a dar gostei, deixar um comentário que pode ser uma oração de louvor, ação de graças ou uma petição. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para receber notificações. Juntos oremos nesses próximos 5 minutos com Jesus sacramentado. Obrigado.